Bonjour, 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 sejam todos bem-vindos a mais um 459. Bora tocar o terror na terra. Já escreve aí, eu despertei. Quem aqui já acordou, já colocou pressão no sol, já não só abriu os olhos, mas levantou da cama, já governando sobre esse dia. Bora tocar o terror na terra. Bom dia, João, Valdeir, Jeff. Bom dia, Flávia. Bom dia, Tiago. Como é que vocês estão? Façam todos um excepcional dia. Bora para mais um 459 e hoje é dia de provocação. Então, se você não quer ser provocado, nem entra nessa live. Nós vamos falar hoje sobre transição de carreira, sobre a sua potência. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que bom! O Tiago hoje me deu essa missão de fazer o 459. Bom dia, Ana! Quem não me conhece, eu sou Ana Luquini, sou CVO da plataforma aqui da França. Então, hoje não estou mais no Brasil. Aqui já é um pouquinho mais tarde, o dia já amanheceu, mas eu sei que no Brasil ainda está escuro. E eu vou te falar, a melhor hora do nosso dia é essa. Quando a gente amanhece, antes do sol nascer, a gente já começa governando. Governa até sobre o sol, colocando pressão no sol. Bom dia, Ana. Sejam todos bem-vindos. E eu já quero declarar algo poderoso sobre a sua vida. Toda live que eu faço, eu gosto que seja uma live profética. Né, que não seja só uma live, mas que ela te toque, que ela gere uma transformação na sua vida. E palavras proféticas são muito poderosas. Eu estou hoje morando na França por causa de uma palavra profética. Eu recebi, né, uma profecia através do Pablo, através de outros profetas, que Deus ia me enviar eu e minha família, né, para nações, enfim. E aí a gente realmente tomou posse dessa palavra e começou a se movimentar. Eu falo que as profecias que a gente recebe é como se Deus estivesse falando com a gente através de pessoas. Ana, mas como é que eu sei que essa profecia é para mim? Se o seu coração queimou, se você sentiu algo assim, sabe? Falando, nossa, isso aí era tudo que eu estava buscando. Toma posse que essa profecia é para você. Então, eu quero começar essa live já declarando, profetizando sobre a sua vida, em nome de Jesus, que essa live será um divisor de águas na sua jornada. Que hoje o céu se abra sobre a sua vida, que o Espírito Santo acenda uma chama no seu coração que não poderá ser apagada. Aquela chama de querer mudar de vida, de querer se transformar. Porque eu tenho certeza que chegou o tempo de romper um ciclo de estagnação. Nós vamos falar hoje sobre transição de carreira, sobre movimento, sobre você sair de um lugar e buscar o desconhecido. Ana, mas eu tenho medo. A gente tem medo daquilo que nós desconhecemos, e é normal. Só que hoje vai nascer no seu coração um desejo de sair desse lugar. Um desejo de romper esse ciclo de estagnação. Chegou a hora de largar aquilo que não faz mais sentido para você, de deixar aquilo que um dia foi confortável, que um dia fez sentido, mas que hoje está te limitando de viver a vida que você nasceu para viver. Chegou o tempo de caminhar em direção ao seu verdadeiro propósito, com coragem, com fé, com ousadia. Foi uma live como essa que ativou no meu coração o desejo de pedir demissão de 15 anos de banco. Eu larguei. Eu vou falar de transição de carreira e eu realmente fiz uma transição de carreira. Eu larguei 15 anos de banco. Eu era gerente de banco e eu fui empreender. Fui seguir o meu propósito. É fácil? Não, não é. E sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, eu quero declarar algo sobre a tua vida, que chegou uma nova estação, a estação onde o Senhor te chama para fora da caverna, para fora do esconderijo, para fora do medo, e Ele vai te posicionar como um homem de governo, como uma mulher de governo, como um filho, uma filha que carrega um chamado inegociável. Escreve tudo aí para a gente poder já começar essa live pegando fogo. O meu chamado é inegociável. Você não vai negociar ele por nenhuma proposta. Você não vai trocar proposta pelo seu propósito. Você não vai negociar ele por nenhum dinheiro. Você não vai negociar o seu propósito, porque ele é inegociável. Já escreve isso daí. E hoje toda confusão vai cair por terra. Toda dúvida cai por terra. Toda dúvida se dissipa. E toda paralisia espiritual, emocional, ela é quebrada. E hoje eu declaro que você vai ser ativado a se transicionar, a se mover, a tomar decisões assertivas e alinhadas com aquilo que Deus tem para a tua vida. Por quê?
porque você vai viver o extraordinário de Deus. Só que para isso, a gente vai ter que sair da zona de conforto. Para isso, a gente vai ter que abrir mão de lugares, de funções, de cargos que não estão alinhados com aquilo que Deus. Então, ó, homem de Deus, mulher de Deus, levanta-se. Desperta, tu que dormes. Levanta-te, porque o seu tempo chegou. O meu chamado é inegociável. Se você entender realmente o que significa isso, coloque isso aí. O meu tempo chegou. O tempo de eu sair da zona de conforto. O tempo de eu realmente transicionar a minha carreira. Ana, é fácil? Nós vamos falar aqui hoje sobre alguns pilares para você conseguir mudar a sua vida. Como eu mudei a minha. Como eu realmente abri mão de 15 anos de banco. Como eu saí do CLT e hoje eu empreendo. E hoje eu realmente saí de uma fazenda e eu estou na selva. E é desafiador, mas vou te falar, é nesse lugar que você acessa a sua verdadeira liberdade. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica. Hoje eu estou em Portugal, mas eu moro na França, eu moro em Paris, na França. E vou falar um negócio para vocês, eu nunca experimentei uma liberdade geográfica como eu tenho hoje. Uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo. Hoje eu realmente sou livre para cumprir o propósito de Deus, nada mais me prende. Só que para isso eu tive que sair da fazenda. Eu tive que abrir mão de lugares confortáveis, de estabilidade, de segurança, para viver o novo de Deus, para viver o extraordinário de Deus. Sabe por quê? Porque estabilidade não faz ninguém crescer. Segurança é uma falsa segurança. Não existe segurança nisso. A gente acha que tem, que é uma segurança momentânea, mas segurança mesmo é ter a sua identidade ativada, o seu propósito clarificado e você fazer a tua vida, tocar a tua vida com as tuas próprias mãos. E você não depender de ninguém, não comer ração, porque leão não baixa a cabeça para comer ração. Leão não come capim. Ele luta pelo seu próprio alimento. Por isso que na selva é onde os leões estão. Leão não fica em fazenda. Leão não dá conta de ficar cercadinho, obedecendo ordens. Todo mundo que está numa fazenda tem ordens e regras estabelecidas e você é obrigada a seguir aquelas regras. Gente, quanto tempo eu vivi trabalhando no banco, querendo fazer lives, querendo me posicionar, mas eu não podia. Por quê? Porque existia regras ali na fazenda que eu precisava de cumprir e eu não me sentia verdadeiramente livre. De verdade. Talvez muitos de vocês ainda se sentem presos, ainda precisam, né, de cumprir algumas regras, de gente superior a você, de pessoas que estão ali mandando na sua agenda, mas a tua alma, ela clama por essa liberdade, porque nós nascemos para sermos livres. Ninguém nasceu para ficar enclausurado dentro de uma cerca. Pelo contrário, você nasceu para a liberdade. Então, por mais que a gente esteja ali cumprindo aquela função, parece que tem algo que nos chama, né, para poder viver algo maior. Chega o momento na vida, né? Chega o momento na vida em que o lugar confortável começa a doer, começa a ficar desconfortável. E não é mais sobre segurança, é sobre propósito. E essa live é para quem realmente sente que nasceu para mais, que nasceu para crescer, que nasceu para explodir. Quem realmente a alma clama por essa liberdade. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sente que realmente está em um ciclo que já não faz mais sentido? Que existe uma potência em você que está adormecida? Se você realmente sente que tem tesouros escondidos dentro de você e que realmente esse ciclo que você está vivendo hoje, olha, Ana, isso aqui já passou. Parece que eu preciso fazer algo a mais. Parece que eu preciso me posicionar. Chegou o momento. E se você recebeu tudo que eu disse aqui no início dessa live, se realmente cada profecia que eu disse, você tomou posse dela, a sua vida vai ser transformada. As suas atitudes vão mudar, as suas decisões vão mudar. E de verdade, não aceite viver aquém daquilo que Deus colocou dentro de você. Não aceite viver uma vida mediana, em cima do muro, uma vida morna.
A transição, ela pode ser desafiadora, mas é nesse processo que a sua potência é revelada. Você não foi criado apenas para sobreviver, mas você foi criado para governar, para impactar, para transformar uma geração. Por isso que o seu chamado, ele tem que ser inegociável. Não troque propostas, não troque o seu propósito por propostas. Quando a gente realmente se posiciona seguindo um chamado de Deus, os desafios vão aparecer, porque a selva é perigosa. A selva é cheia de desafios. A selva é desconfortável. A selva você vai ter que se expor. Na selva você vai ter que encarar os seus medos. É muito mais tranquilo viver numa fazenda, cercado, com segurança, com raçãozinha ali todo mês, né, com tudo muito estável. Mas eu vou te contar, se você realmente descobriu que você é um leão, você não dá conta de ficar nessa fazenda. De verdade. Ana, como é que você largou o CLT? Como foi a sua transição de carreira? Talvez você está vivendo como eu estava. Eu estava trabalhando no banco, mas meu coração dizia que ali não era o meu lugar. Eu não sabia entender. Eu falei, olha, meu tempo aqui acabou. O meu ciclo. Eu sou muito grata aos 15 anos que eu vivi no banco, mas chegou um momento que meu ciclo já tinha encerrado. Só que eu não tinha coragem ainda, porque eu achava que só existia o banco na minha vida. Eu achava que não existia vida lá fora, vida após o banco. Foi aí que eu comecei a expandir a minha mente, como uma live como essa. Foi uma live como essa que o Pablo falou sobre transição de carreira, que ele falou sobre fazenda, deserto e selva. E eu assisti uma live dessa às 4h59 da manhã. E 8 horas da manhã eu estava no banco trabalhando. Pensa como é que estava a minha mente quando eu cheguei no banco. Eu botei o pé no banco, eu falei, isso aqui não é para mim. Deus me mostra qual é o meu propósito. Me dá coragem para abrir mão disso daqui e viver o seu chamado. Por quê? Porque dá medo. Dá medo de abrir mão de um salário muito bom. Dá medo de abrir mão de uma estabilidade, de uma segurança. Só que a minha alma já clamava para viver algo novo, que eu nem sabia. Mas a minha alma já sabia. Sabe por quê? Porque a tua alma sabe do teu propósito. A tua alma sabe aquilo que você veio viver aqui na Terra. Por isso que a nossa alma tem saudade daquilo que seus olhos nem viram ainda. Mas ela já sabe aonde você vai chegar. E é um lugar onde você não consegue nem imaginar com esses olhos humanos de hoje. Que não tem nada a ver com a sua condição e com a sua fase. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O que você vive hoje é só uma fase. É só uma fase. E eu te garanto, ela vai passar. Então, não se cristalize nessa fase. Não ache que você é isso. Não é. Você é muito mais do que isso. Você foi criado, você nasceu para governar, para impactar, para transformar uma geração. E se você não está vivendo isso ainda, você está vivendo aquém daquilo que Deus te chamou. Porque o piorzinho que está nessa live tem um chamado grandioso. O menorzinho aqui veio para poder impactar essa geração. E eu quero que você comece a se enxergar da maneira como Deus te enxerga, e não como você se vê, e não como as pessoas te veem. Quando a gente fala para você poder transbordar, quando a gente fala para você poder começar a se posicionar, e você fala, Ana, mas eu não sou capaz. Ana, mas eu não dou conta. Ana, mas isso aí eu ainda não tenho tanto conhecimento, tanta habilidade como vocês. Deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente pede para vocês poderem se posicionar, para vocês poderem começar a assumir as rédeas da vida de você, não é porque eu não estou pensando muito em outras pessoas. Eu estou dizendo que você precisa começar a se desafiar para você mudar a visão que você tem sobre você. É sobre isso. Você precisa se desafiar para mudar a visão que você tem de você. Você está entendendo? Porque o desafio vai te fazer crescer. Quando você se posicionar, você vai começar a se enxergar diferente. Você vai começar a ter micro resultados. Você vai até assustar, você vai olhar para você e falar assim, peraí, eu não sou mais o mesmo. Quando eu falo, se posiciona, toma decisões difíceis, entre em desafios novos, é para você mudar a maneira como você se enxerga. Nem é sobre os outros ainda. Por quê, Ana? Porque eu preciso fazer com que seu cérebro acredite que você é capaz.
Porque, de verdade, muitos aqui não se sentem capazes ainda. Muitos aqui se comprometem e não cumprem aquilo que se comprometem. Muitos aqui ainda não confiam neles mesmos. Então, por você ter perdido a credibilidade em você mesmo, você acha que você não dá conta, que você não é capaz. Então, de verdade, se você começar a se desafiar, você vai mudar a maneira como você se vê. Você vai começar a ter resultados novos. Ana, é fácil transicionar de carreira? Não, não é. É fácil mudar a nossa vida? Não, não é. Eu preciso realmente de fazer aquilo que eu nunca fiz. Eu preciso sair da zona de conforto. A transição, ela é a ponte entre aquilo que te limita e aquilo que vai te expandir. Não é o fim da sua carreira, mas é o começo da sua missão. Entenda isso. Quando eu saí do banco, eu entendi que ali começava a minha missão de vida. Que ali realmente eu ia ativar meu maior potencial. Que quando eu abri mão daquilo que estava sempre nas minhas mãos, quando eu permiti sair do desconforto, Deus começou a me empurrar para o meu destino, para o meu propósito. Ei, você vai ter que ser empurrado desse desconforto. Você vai ter que sair desse lugar estável. Porque enquanto você estiver resistindo a essa transição, você está adiando a realização na sua vida. Eu senti tudo isso na pele. Toda transição de carreira, todo desejo de mudança é uma convocação para você ir para um novo nível, para uma nova fase. Por isso que eu falei para vocês escreverem aqui no início, é um novo tempo. O seu novo tempo chegou. E Deus te chama para mudar a rota, para fazer muitas vezes aquilo que você não fez até hoje. Aquilo que você ainda está no confortável. Quando o propósito te chama, a zona de conforto se torna insuportável. Quando eu cheguei no banco, eu entrava, eu olhava para aquele banco, eu não conseguia ficar ali dentro. Eu falava, Deus, isso aqui não é para mim mais. Quem sente isso? Chega no seu trabalho e fala, isso aqui não é mais para mim. Parece que tem algo maior. E vou te dizer, ele tem algo maior. E tem, só que você foi adestrado, domesticado para viver em uma fazenda. E não para ir para uma selva. Você foi feito para realmente ficar aí, ó, achar que essa algema de ouro é importante, que esse salário é tudo que você tem. Deixa eu contar um negócio para vocês. Em uma mentoria que eu lancei, eu fiz mais recurso do que um ano inteiro de banco. E olha que eu achava que a minha vida era o banco. De verdade que eu achei. Eu achava que o que eu recebia no banco era grande demais. Era algo que eu não conseguia fazer com as minhas próprias mãos. Deixa eu te contar um testemunho de uma pessoa que já passou por isso. Isso aí não é nem um ensaio do que Deus tem para sua vida. Não é nem um ensaio. Depois que em um lançamento meu, eu consegui fazer mais recurso de um ano inteiro de banco, eu falei, peraí, tem um negócio de errado aqui. E outra, nem é sobre dinheiro, é sobre propósito de vida. Os testemunhos que a gente recebe de vidas transformadas, de pessoas ativadas, de casamentos refeitos, não tem preço viver o teu propósito. Ana, mas é fácil? Não, não é, porque você vai ter que viver um deserto. Existe a selva, existe a fazenda, o deserto e a selva. Para você passar da fazenda para a selva, existe um deserto que você vai ter que traçar. E deserto não é castigo de Deus. Deserto é lugar onde a sua dádiva ela é revelada. O deserto destrava a dádiva. O deserto é lugar de amadurecimento, de crescimento. Deserto é lugar de dor. E é essa dor que vai te fazer crescer. Deserto é lugar de desafios. E é esse desafio que vai fazer você romper. Então, muitas pessoas não querem sair da fazenda porque vão precisar de viver o deserto. E muitas pessoas saem, na hora que enfrenta o deserto, volta para trás. Vai dar errado muitas vezes. Mas eu garanto que se você não voltar atrás, se você não retroceder, vai dar certo. E na hora que você chegar na fazenda, na hora que você chegar na selva, você vai experimentar a verdadeira liberdade. Lá na selva não tem salário.
Sabe por quê? Porque o velho emprego te dava salário, mas o novo te entrega sentido. Lá na selva não tem salário, tem sentido, tem propósito. E é outro rolê, é outra vida. Eu sei que dói, mas permanecer onde não há vida dói muito mais. Permanecer naquilo que não queima o seu coração dói muito mais. Ana, como é que foi o seu deserto? Foi desafiador. E muito. E eu vivo até hoje o meu deserto. Quando eu vim para a França, e eu deixei tudo no Brasil, deixei meu emprego, meu esposo pediu exoneração de 20 anos de serviço público, a gente vendeu nossa casa, entregou a casa, entregou os carros e viemos para a França com as malas, com a mala, né, com 2, 3 malas cada um. Sem conhecer ninguém, sem falar francês, eu comecei um novo deserto. Só que eu já entendi o que é viver o chamado de Deus. Eu entendi o que é se desafiar. O que é dar o passo sem ver o chão. Eu já vivi outros desertos. Claro que esse foi um pouco maior, mas vou te contar, quanto maior o seu deserto, maior a sua potência. Maior é o seu chamado. Os gigantes que você enfrenta na vida só mostram o seu tamanho. E eu te pergunto, quais são os gigantes que você vem enfrentado? Se os gigantes são grandes, acredite, o seu propósito é grande também. Porque os gigantes que eu enfrento revelam o meu tamanho. Deus nunca entrega uma cruz maior do que aquela que você consegue carregar. E vou te falar, não é fácil, mas é totalmente possível para aqueles que realmente entendem quem são, para aqueles que resistem. Porque se você for só na emoção, tá certo não. Sabe quando aquelas pessoas que vão emocionada? Vou viver agora a minha verdade, ok? Vou viver agora o meu propósito e vai na emoção. Na emoção dá certo não. Tem que ser na resistência. Tem que persistir, tem que resistir, tem que ter disciplina, compromisso, coragem, fazer aquilo que você nunca fez, parar de murmurar, parar de reclamar, entrar em desafios novos. Esse sim consegue. Esse que não está emocionado, mas entende aquilo que veio cumprir e paga o preço por isso. E paga o preço. Vou te falar uma coisa, você carrega uma potência divina. E essa potência está esperando você ser corajoso para ela poder vir à tona. Está faltando a sua coragem. Ana, por que a França? Porque Deus me chamou para a França. Foi um chamado mesmo. Deus me enviou para cá. Eu recebi testificação de várias pessoas. É assim, gente. Deus já envia para nações. Ana, você foi a melhor pessoa? Talvez. Não. A mais capacitada? Não. Mas a mais obediente. A mais obediente, sim. Aquela que, sem capacidade nenhuma, sem recurso, sem nada, falou, Deus, estou indo. Porque Deus, ele não olha para a capacidade, mas ele olha para a obediência. Não são os mais capazes, não são os melhores, são aqueles mais obedientes. Por quê? Porque a obra não é a gente que faz, é ele. Ele só precisa de um coração obediente. Ele só precisa de um coração disponível para falar sim, tô indo. E aí ele começa a abrir as portas. Aí ele começa a capacitar. Ele começa a trazer pessoas. Ele começa a soprar o teu nome. É obediência. Saber que a palavra de Deus, a linguagem de amor de Deus é obediência. Quer agradar o coração de Deus? Seja obediente. Seja obediente. Para você ser um filho que agrada ao Senhor. Esse filho me agrada. Por quê? Porque ele me obedece. Ele faz a minha vontade e não a vontade dele. Ele segue, né, o meu propósito e não aquilo que ele tem vontade. A sua potência, ela está escondida aonde você mais tem medo de entrar. Sabe aquilo que você mais... O medo parece que te trava? É lá que você vai ter que ir. Você vai ter que começar a fazer o que você não quer. E aquilo que te dá mais medo é o que você vai ter que começar a enfrentar na vida. E eu enfrentei muitos medos na minha vida. Enfrento até hoje.
Eu passei por um desafio aqui na França, que foi fazer o método IP. Né? O Pablo, ele faz o método IP, eu já assisti mais de 30 vezes. Só que eu, Ana, fazer o método IP sozinha foi um grande desafio. Eu gelei minha barriga, eu orei, eu falei, Deus, me ajuda. E eu vou contar para vocês, milagres aconteceram aqui na França. Milagres no método IP. Curas físicas, assim, aos meus olhos, coisa que eu nunca experimentei no mundo. Vou te contar uma coisa, Deus honra os filhos que obedecem. Só que você vai ter que ir. Eu tive que marcar, eu tive que subir no palco, eu tive que pegar o microfone, eu tive que fazer. E é isso que falta, filhos corajosos. Por isso que quando eu orei, quando eu comecei essa live, eu fiz a oração profética para vocês, exatamente que todo medo caia por terra. Toda confusão caia por terra. Toda estagnação. Por quê? Porque nós precisamos de filhos e filhas corajosos. Aqueles que falam sim, aqueles que vão enfrentar Golias, gigantes, com pedrinhas na mão, mas eles têm certeza do Deus que eles servem. Nós precisamos de mais Davis nessa geração, de mais Esther nessa geração, de mais Daniéis nessa geração. Tá faltando. Tá faltando homens corajosos, mulheres corajosas, fortes, que enfrentam, que se posicionam, que jejuam, que botam o joelho no chão. Tá faltando mais Marias, que só olham e falam, eis aqui a serva do Senhor. Estou aqui para obedecer. Cadê esse povo? Cadê Davis? E eu tenho certeza que tem Davis nessa geração. Tem Davis nessa live. Que Deus está chamando você para enfrentar um gigante. E você está com medo do gigante. E você está com medo de se posicionar. E Deus está falando, vai. Vou contar uma coisa. Se você tem medo de enfrentar os gigantes que estão chegando, é porque você não confia no Deus que você serve. Você ainda não confia. E você está desonrando Deus. O que Davi falou? Quando as pessoas vieram contar sobre Golias. E Saul não estava enfrentando, os guerreiros não estavam conseguindo. Davi olhou e falou, como assim? O que é aquele filisteu? O que é aquele Golias diante do meu Deus de Israel? Quem é aquele gigante diante do Deus que eu sirvo? Daniel se levantou, Davi se levantou e foi enfrentar. Para quê? Para honrar o Deus que ele servia. Vou te contar uma coisa. Você precisa começar a enfrentar os gigantes que estão aparecendo na sua vida para honrar o Deus que você serve. Para falar, Deus, o Senhor está comigo, vamos embora. De verdade, gente, o Senhor não vai te envergonhar. Ele não vai deixar com que você fracasse. Se Ele está contigo, se Ele deu a visão, se Ele está na frente, você vai vencer um exército de milhares de homens com 30 homens como Gideão. Se realmente você acredita, confia, não tem medo. O Senhor fala na palavra 365 vezes. Não temas. Venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Seja forte e corajoso. Afinal de contas, não fui eu que te ordenei? Só vai. Eu estou contigo. Não temas. E por que a gente ainda fica com tanto medo? De onde vem, né, tanto medo? Se ele deu a visão, se ele mandou você se posicionar, se ele está falando, o céu, ele não vai ativar o que você insiste em esconder em você. Se você não tiver realmente essa coragem, a sua potência, ela não vai nascer nessa insegurança, nesse medo, mas na sua fé. É a sua fé que vai ativar isso. Quem você nasceu para ser está muito além daquilo que o mundo te mostrou, daquilo que o mundo está te colocando. O que Deus colocou dentro de você não é pequeno. É potente, é inegociável. Olha para você ver o quanto que é poderoso isso. O poder que venceu a morte habita dentro de você, através do Espírito Santo.
Jesus venceu a morte. Ele veio, ele foi lá no inferno, pegou a chave do inferno. Ele venceu a morte. E no terceiro dia ele ressuscitou e deixou em nós o Espírito Santo. Vocês têm noção do poder que vocês carregam em vocês? Vocês não têm ainda. A gente está tão longe ainda de descobrir o poder que há dentro de nós. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Que Deus possa quebrar nessa live todo espírito de medo, de covardia. Nós precisamos de pessoas corajosas e ousadas. Ana, quais são os desafios para a gente transicionar de carreira? Para a gente poder se posicionar? Para a gente realmente fazer aquilo que a gente tem medo? Sabe por quê? O maior desafio que nós temos é o medo do desconhecido. Porque a gente só tem medo daquilo que você desconhece. Quando eu saí do banco, eu tinha muito medo. Porque eu nunca empreendi na vida. Eu nunca fui empresário, eu sempre trabalhei de CLT, porque a gente nasceu para ser CLT, tá? Ninguém te ensina a empreender. 90% das pessoas nascem para ter um serviço público ou para ter um diploma para conseguir um emprego. É isso. Ninguém ensina você a pensar, a empreender, a ter novas ideias, a realmente prosperar. Vai receber esse salário e você está pegando o boi ainda, você está bem demais, você está acima da sociedade. Quando eu pedi demissão do banco, o que eu mais escutei? Ana, você está louca, você está abrindo mão de um salário que você está acima de 95% da população não recebe o salário que você recebe. Aí na hora eu pensei, olha quanto que o mundo está perdido. 95% das pessoas estão aceitando viver com salários medíocres. 95% das pessoas ainda vivem como zumbis escravos. Ainda não acessaram a verdadeira liberdade. Por quê? Porque a prosperidade é para todos. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. A riqueza não é nossa, a riqueza é de Deus. Deus é rico. Você acha que Deus fez alguém aqui para ser pobre? Você acha que Deus realmente criou seus filhos para passar por essa labuta, para passar pela falta? Eu garanto para vocês que não. A Nova Jerusalém, o chão vai ser de ouro, vocês vão pisar em ouro. Ele não fez ninguém para viver no sofrimento, para viver na falta, mas você insiste em ficar aí. O nosso Deus é o Deus da riqueza, a riqueza é dele. Nós somos administradores da riqueza. Então Deus derramou sobre você sementes poderosas, porque a riqueza é o fruto, mas ele te deu semente, semente é sabedoria. E ele disse o seguinte, eu te entrego sementes, e agora chegou a hora de você plantar essas sementes. Se você plantar essas sementes em terreno fértil, você vai prosperar, a prosperidade é romper da semente, e essa semente vai dar frutos, e aí sim chega a riqueza. Só que você quer o fruto, você quer a riqueza, sem plantar a semente. Você não quer acessar a sabedoria. A maioria das pessoas estão com foco lá no dinheiro. Dinheiro é só uma energia. Vamos botar o dinheiro no lugar dele? Vamos botar ele realmente debaixo dos seus pés? Para de querer achar que dinheiro é o senhor da sua vida. Ele não é, ele só é uma energia. Você tem que focar na sabedoria, na semente. É nos dons e talentos que Deus te entregou. O que você está fazendo com eles? Você está buscando primeiro o reino? Você está buscando realmente aquilo de onde você veio, né? A sua origem? Você está sabendo realmente por que você está aqui? Sabe o que é o negócio? É que a gente distorceu muitos valores. Existe uma desordem no mundo. Nós só temos que colocar a ordem no mundo de novo. A ordem natural das coisas. Olha para a natureza. Você já viu uma árvore dar fruto sem plantar uma semente antes? É só olhar para a natureza, para você poder entender como é que nós estamos tocando a nossa vida. Primeira coisa é a sabedoria, é a semente. Segunda coisa, plantar um terreno fértil. A colheita, ela é obrigatória. Mas a plantação é você que tem que fazer. A semente é você que coloca. E ela exige esforço na hora de plantar, suor. Como Pablo diz, né? Suor, sangue, lágrima e gordura. Precisa de botar a mão na massa, de fazer acontecer, de fazer a tua parte.
Você acha realmente que eu ia acessar o que eu acesso hoje se eu não tivesse pedido demissão do banco, feito as minhas malas, mudado para Alphaville, ir para o desconhecido? Eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém. Eu não tinha casa para morar. Eu não tinha emprego. E eu cheguei lá. Você acha que é fácil tomar essas decisões? Tem um louvor que fala assim, né? Vão dizer que foi sorte, sem saber o preço que foi pago, sem saber as lágrimas no chão daquele quarto, quase desistindo, mas Deus foi contigo. Vão dizer que foi sorte, sem saber o quanto suportou calado, mas orar para Deus foi o teu escape. As pessoas vão achar que é sorte, mas ninguém vê o preço. Ninguém vê as decisões difíceis. É necessário tomar. O milagre, ele vai te encontrar, é no caminho. É na hora que você sair, transicionar, sai do conforto, vai para o desconhecido. Ana, mas eu tô com medo. Pede clareza de Deus. O primeiro lugar que eu peço a vocês, a base de tudo, é oração. Deus me mostra, me testifica, tira toda dúvida e tenha coragem para você começar a se posicionar. Porque ele vai te mostrar. E aí acabou o medo. Quando eu mudei para Alphaville, Deus me mostrou, ele me chamou numa live, que eu nunca tinha feito live na vida. A Elisa estava fazendo uma live e ela viu meu nome e falou, Ana Luquini, eu vou te chamar aqui agora. E começou a profetizar. E eu estava 4 dias, jejum e oração, pedindo a Deus resposta. Quem sabe a minha história sabe disso. E Deus me chamou na live, isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira eu botei o pé no banco e pedi demissão. Deus me testificou. Mudei para Alphaville. Quando eu fui vir para a França, Pablo me falou, o outro profeta me falou e eu falei, Deus, me testifica, porque é uma mudança muito grande. Eu e minha família inteira mudar de país, atravessar o oceano e morar na França. Eu nem sei falar francês, nunca fui na Europa. Primeira viagem minha na Europa. Ele me deu chamado para mudar para cá. Primeira vez que eu tinha botado o pé aqui. E aí eu falei, Deus, me testifica. E ele me testificou de maneira tão clara que eu não tinha dúvidas. Mas é aí que eu te falo, se você pedir testificação, Deus vai te mostrar. E aí você vai ter que obedecer. Porque pior do que uma pessoa ímpia é uma pessoa iníqua. Aquela que sabe o que tem que ser feito e não obedece. Esse para mim é o pior. Porque Deus já te mostrou, Deus já te revelou e você está desobedecendo. Você já tem consciência, você já sabe. Você já é filho e está sendo direcionado e você ainda desobedece. Vou contar para você, a desobediência, ela é muito forte. Faça de tudo, mas não desobedeça. Eu estava lá e aí na hora que eu orei para Deus, eu falei, Deus, me testifica. E eu ainda falei para ele, eu falei, Senhor, se você me mostrar, sem dúvidas, eu vou obedecer. E na hora que eu terminei a oração, o Pablo começou a falar. Gente, foi instantâneo. Eu desabei no choro. Por quê? Porque agora eu tinha que obedecer. A gente estava aqui em Portugal. Eu saí de Portugal, cheguei no Brasil. E já entreguei meu carro, entreguei minha casa, fiz minhas malas e nós mudamos para a França. Vou contar para vocês, obedece o mais rápido possível. Se ele te testificou, se ele te mostrou. Eu sei que dá medo. E sempre vai dar medo. Gente, Ana, eu nunca vou ter medo? Lógico que não. Eu tenho até hoje. Dá um friozinho na barriga, sim, mas vai com medo mesmo. Porque a coragem vai ser muito maior do que o seu medo. Coragem, coragem, significa agir, agem, coração. Coragem é agir com o coração. É aqui onde Deus fala. E Deus fala com a gente através do nosso coração. E na hora que Deus falar com seu coração queimar. Tem pessoas aqui agora que o coração está queimando. Eu já vivi isso. O coração está saindo pela boca. É Deus falando com você. Ele fala através do coração. O coração é o walkie-talkie de Deus. E aí você vai ter coragem para tomar as decisões, mesmo com medo. Um dos maiores desafios que tem é a insegurança financeira. Eu tive insegurança financeira. Eu larguei o emprego, que eu tinha salário, eu tinha 13º, eu tinha férias, tinha tudo, né? Tinha ali a segurança, né? Tudo certinho. E eu abri mão de tudo isso, pedi demissão. E fui para um lugar que eu não tinha nem emprego. Ana, e na França? Foi pior ainda. Por quê? Porque quando eu saí do Brasil, quando eu saí de BH e fui para São Paulo, eu não tinha emprego.
mas eu estava dentro do Brasil. E aí eu fui para Alphaville e eu tinha ali, né, um dinheirinho que eu tinha juntado do banco, por isso que eu falei, não faça nada na emoção. Já guarde ali um dinheiro para o teu propósito. Já economize ali. Então eu tinha uma economia que consegui me manter ali um tempo em Alphaville, e aí eu comecei a buscar emprego, comecei a servir, comecei a gerar valor, comecei a aprender coisas novas. E aí eu comecei a trabalhar na plataforma, porque Deus começou a abrir as portas. Gente, quando você obedece, Deus abre as portas. E quando Deus me chamou para a França? Foi um pouquinho pior, porque aqui divide por 6, divide por 7 o euro. Então, eu só não abri mão de novo do meu emprego. Eu era CFO do Pablo. Eu não só abri mão do meu salário, aconteceu igualzinho de acontecer 3 anos atrás. Só que 3 anos atrás eu saí de BH para São Paulo, agora eu saí de São Paulo para França, para Paris. Agora dividiu por 7 toda a nossa riqueza, porque o euro aqui é 6,50, né, reais. Aí você pensa, eu falei, Deus, a insegurança financeira só foi 7 vezes maior, mas isso não me parou. De novo, é obediência. Eu sei que vai ter uma insegurança financeira. Na palavra de Deus diz, se ele te deu a visão, ele entrega a provisão. Ele sempre vai cuidar dos seus. Ele nunca vai deixar com que os seus passem necessidade. Se ele cuida, lá em Mateus está escrito, né? Se ele cuida até das árvores, dos pássaros, dá de comer para os pássaros, que dirá para um filho. Sabe o que falta muitas vezes? Fé. Falta intimidade com Deus. Falta clareza. Falta realmente tomar decisões assertivas. Ana, mas se a família não me apoiar, posso falar a verdade? A minha família também não me apoiou. Meu esposo me apoiou. Meu esposo e minha mãe. O resto. E amigos, então? Apoio de família e de amigos? Zero. Sabe por quê? Porque a visão que Deus te entregou foi para você, não foi para eles. Para de pedir opinião para quem não tem compromisso com o resultado final. Para de pedir opinião para aquelas pessoas que não tiveram a visão que você tem, que não enxergaram o que você está enxergando. Quem não vive o seu propósito não vai querer que você viva o seu também. Você tem que só ouvir aquele que te chamou. No início, não vai ser todo mundo que vai te apoiar. Fique em paz. Fique em paz e segura firme. Às vezes a decisão vai ser até sozinha. Até sozinho. Para de se comparar com outras pessoas. Ana, mas fulano parece que é melhor do que eu. Ai, mas parece que a Ana tem mais habilidade do que eu. Não se compare com ninguém. Se Deus te chamou, você tem algo único para esse mundo. Se o teu coração queima, você tem algo que é só seu para entregar para essa terra. Então não se compare com ninguém. Ah, mas olha como é que o Pablo tá, olha como é, quem sou eu para chegar perto dele? Você é único. E quem falou que você tem que chegar perto dele? Talvez o que Deus tem para sua vida é algo que só você dá conta de fazer, que talvez ele nunca vai conseguir. Não se compare com outras pessoas. Olha para a tua vida, comece a crescer, a amadurecer. Você, sem se comparar com ninguém. E se você tem dúvidas sobre o próprio chamado, peça testificação para Deus. Ana, obrigada por essa live, quanta clareza, glória a Deus. Lá em Isaías 43:19 está escrito assim: eis que faço uma coisa nova, agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Deixa eu te contar, existe uma luz dentro de você, uma luz única. Existem dons e talentos que Deus entregou para você. Existe uma semente que Deus colocou aí no seu coração. Enquanto você estiver comparando com outras pessoas, você vai sempre se diminuir e nunca vai sair do lugar. Parece que nunca você vai, sabe, dar o passo. Deus nos leva a lugares novos, só que antes ele nos tira desse Egito. Ele nos tira da murmuração, da reclamação. Há desconforto no processo, mas há promessa no destino. Existe uma terra prometida no final. Mas para isso temos que enfrentar o nosso deserto. Para isso temos que enfrentar o desconfortável. Para isso temos que parar de nos comparar com outras pessoas, porque essa murmuração, essa reclamação, esse vitimismo, essa comparação, isso vai fazer com que você viva no deserto. E deserto é lugar de passagem e não de morada. É só uma fase. Então você vai ter que sair desse lugar. Quem quiser anotar aí,
os 5 principais erros, os 5 principais desafios para você sair transicionar, né, para um outro lugar. Medo do desconhecido, insegurança financeira, falta de apoio de família e amigos, comparação com outros e a dúvida sobre o próprio chamado. Ana, como fazer então a transição de carreira? E eu vou dar aqui alguns passos. Vou dar 5 passos para você. Quem está anotando, são 5 desafios que você vai ter que enfrentar. Anotou os 5? E agora eu vou te dar os 5 passos para você começar a buscar o teu propósito, para você ativar a sua maior potência. Primeiro passo, eu disse no início da live, busque direção de Deus. Não vá na emoção, não vá porque outro falou. Ana, mas o outro me deu uma palavra. Pede Deus para testificar. Pede Deus para falar, Deus, aquilo que aquela pessoa falou, olha para você, gente, eu recebi 8 profecias. 8. E o último profeta que falou comigo, falou assim, eu sou o 8º profeta que vem te testificar do seu destino profético. E Deus está te confirmando, o 8º. É para eu não ter dúvida mesmo. Uma amiga minha falou assim, Ana, em nome de Jesus, você não pede mais testificação para Deus não, porque Deus já escancarou. Não precisa nem de falar mais nada. E eu recebo uma palavra em cima da outra, uma palavra em cima da outra. Deus vai te mostrar. Para isso, busque direcionamento, busque intimidade, vá para a oração, vá para o jejum, peça clareza de visão para Ele. Quando eu cheguei na França, eu jejuei 3 dias. Eu fiz o jejum de Esther, pedindo a Deus clareza da minha missão. Até contei isso numa live. Você acha que as coisas acontecem com a gente do nada? Se você não buscar, se você não pagar o preço, gente, não vai acontecer. Então, busque direção de Deus. Ana, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo? Autoconhecimento. Comece a se conhecer, comece a amadurecer. Quais dores você precisa curar em você? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? O que Deus colocou dentro de você? Você tem que se conhecer, autoconhecimento. Inteligência emocional, comece a lidar com as suas emoções, comece a crescer, a se desenvolver. Esse é o segundo passo. Qual que é o terceiro passo, Ana? É um planejamento estratégico. O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que me desenvolver? As finanças. Será que eu tenho que juntar um dinheiro? Ana, eu estou num trabalho CLT, mas eu quero sair. Então comece agora a fazer essa transição. Comece a juntar 10% do seu salário. Comece a estudar no tempo vago. Sabe o que eu fazia? Eu trabalhava no banco de 8 às 18. Eu chegava em casa e eu fazia mentorias à noite. Pergunta meu marido, gente. Eu estudava e todo final de semana que eu não trabalhava, que era sábado e domingo, eu estava fazendo workshop. Eu estava fazendo imersões. Eu estava estudando. Fiz tudo que vocês podem pensar enquanto eu estava no banco. Eu fiz muitos workshops, muitas imersões, eu fiz muitos cursos, eu fiz uma pós-graduação em psicologia, eu estudei. Então, eu estava no banco, mas eu já estava planejando o meu propósito. Por isso que eu falo, não saia do nada, emocionado, se planeje. Qual tempo você precisa? Planeje o teu tempo. Ana, mas eu trabalho em tal lugar que é muita coisa. E nos seus tempos vagos, o que você faz? Começa a estudar, bota a bunda na cadeira, vai fazer mentoria, vai escrever, vai estudar algo que está queimando no seu coração, vai guardar um recurso que você vai precisar para na hora que você for transicionar. Entende? Isso é uma preparação. Vai fazendo lives, vai ajudando pessoas no off, vai transbordando. Eu ajudava as minhas amigas. Eu fazia psicologia, eu atendia quem? Eu atendia as minhas amigas. Eu pedia para deixa eu te atender, deixa eu conversar com você, e era tudo assim, gratuito com quem estava perto de mim. Por quê? Porque eu entendia que eu estava me preparando. Então, o terceiro passo, planejamento estratégico. O quarto passo é na hora que você vai ter que tomar atitudes, que eu chamo do movimento em fé. O que é o movimento em fé? É quando você tem que dar o passo, muitas vezes, sem ver o chão. É quando você tem que tomar decisões difíceis, mesmo sem ver o caminho completo. É quando você realmente entra em desafios. É necessário? Esse quarto passo foi quando eu pedi demissão e mudei para Alphaville, sem ter casa para morar. Eu morei no quartinho de hotel, 6 meses. E meu esposo em BH e eu em Alphaville. Ele ia todo final de semana, ele e meu filho me ver. Foi fácil esse tempo, Ana? Mas ainda bem que eu tive coragem, ainda bem que a gente tomou decisões difíceis, deu passo sem ver o chão. Porque Deus foi abrindo as portas. Ana, vai acontecer comigo
Como aconteceu com você? Talvez não, que a sua realidade pode ser outra. Mas eu estou falando aqui os 5 passos que eu vivi na minha vida para transicionar minha carreira. E esses 5 passos, você vai adequar à sua realidade, à tua realidade. Então, o quarto é o movimento com fé. Você vai ter que dar o passo muitas vezes sem ver o chão. Acredita. E todas as pessoas que você conhece hoje, que cresceram muito, pergunta a elas se elas viram o caminho todo. Questiona elas, só faz a perguntinha. Fala assim que hoje você é próspero, hoje você está aí na riqueza. Como é que você começou? Você viu o caminho todo? Eu tenho certeza que elas vão responder para você. Eu dei muitas vezes o passo sem ver o chão. Eu tive que ser ousado, tive que arriscar. Por isso que a direção de Deus é muito poderosa e é o primeiro passo. Para você ter a direção. Ana, qual que é o último passo? O quinto e último. Escreve aí, ambiente. É você cercar-se de pessoas que vão te provocar, que vão te impulsionar. Por que que a Ana chegou onde ela está hoje? Porque eu fui para Alphaville. Eu mudei meu ambiente. Eu comecei a andar com novas pessoas, novos ambientes, novas ideias, novos pensamentos, novos resultados. O ambiente. Ana, repete os 5 passos? Vou repetir, anota aí. Então, o ambiente, ele é importante. Sai desse lugar que você está. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Só sai daí. Corta o cordão umbilical com seus parentes, papai, mamãe, titio, sai de perto. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu deixei a minha família no Brasil. Quem está aqui na França? Eu, meu marido e meu filho, que é a minha família. Os meus parentes ficaram no Brasil. Minha mãe, minha sogra, minhas irmãs, meu pai, todo mundo ficou lá no Brasil. Sai da tua terra. Eu saí da minha terra. Deixa a tua parentela. Existe um propósito que você vai ter que cumprir. E para isso, você vai ter que mudar os seus ambientes. Vai ter que mudar. As pessoas que você conviveu até hoje te trouxeram aonde você está. Você quer ter novos resultados? Vai ter que abandonar essas pessoas. Ana, mas eu amo tanto, você não vai deixar de amar. Fala com eles assim, amigos, eu amo a vida de vocês, mas eu preciso buscar outros ambientes agora, porque eu tenho um chamado para cumprir. Mas eu volto. E se bobear, você ainda volta para buscar eles. Você pode até chamar eles para ir com você, mas acredito que não vão. Não vão. Fique em paz. Você vai sozinho. Mas depois você volta para buscar todos. Sabe por quê? Porque a visão foi Deus que te entregou. Não entregou para eles. Você vai ter que mudar de ambiente. Você vai ter que mudar. Anota aí os 5 passos para quem não atendeu, para quem não anotou. Passos práticos. Primeiro, buscar a direção de Deus. Pode colocar entre parênteses, oração, jejum, clareza de visão. Segundo passo, autoconhecimento. Coloca entre parênteses aí, quais são os seus dons, seus talentos, quais dores você precisa de curar, só para você ter mais clareza ainda. Terceiro, planejamento estratégico. Coloca entre parênteses, o tempo, vai ter que gerir o seu tempo de estudo e o seu tempo de trabalho. Então, você vai estudar enquanto você trabalha, as suas finanças, quanto que você vai ter que ali planejar, guardar. Então, é um planejamento estratégico. Coloca o quarto, é o movimento em fé. É na hora de, bota em parênteses, assim, tomar atitude. Só para você não esquecer. Movimento em fé, entre parênteses, tomar atitude, mesmo sem ver o caminho completo. Escreve isso aí. Mesmo sem ver o caminho todo, você vai ter que tomar atitude, fazer decisões difíceis na vida. E o quinto e último passo, ambiente. Cerque-se, bota entre parênteses, cercar-se de pessoas que te impulsionam, que te fazem crescer, que te provoquem. Esse é o último. Eu preciso cercar de pessoas que me impulsionam. Que é o quinto. Lá em Provérbios 16:3 está escrito assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Deixa eu te contar uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinho. Consagre ao Senhor os seus planos e eles vão ser atendidos. Ana, o que uma transição nos proporciona? Você vai ativar a sua identidade. Na verdade, você vai redescobrir a sua identidade. Você vai crescer.
um nível pessoal, um nível profissional que você nunca cresceu. Você vai ter maior conexão com o seu propósito de vida. Você vai alcançar a liberdade, liberdade geográfica, financeira, liberdade espiritual, de tempo. Você vai ter alegria e leveza em trabalhar com aquilo que você ama. E você vai ter a capacidade de impactar vidas. A transição, gente, não é sobre perder o que era, mas é sobre ativar o que sempre esteve adormecido em você. Deus está chamando vocês para ativar a potência que está adormecida, a dons que você, a dons em você que você ainda não ativou, porque você está no lugar errado, com pessoas erradas, em ambientes errados. Você vai ter que crescer, e crescer dói, mas é necessário. Quando você acessar a sua potência, você vai parar de sobreviver e vai começar a transbordar. Lá em 2 Timóteo 1,6 está escrito assim: por isso, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Os dons, as sementes que ele plantou em você. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Chegou a hora de sair do raso. Chegou a hora de se levantar com ousadia. Sai da superficialidade. Chegou a hora de confiar no que Deus te chamou, mesmo sem ver o caminho completo. A sua nova estação começa quando você diz sim para a tua essência, para o teu chamado, para a tua identidade. Eu quero orar por vocês, para a gente poder terminar essa live. Eu espero que realmente tenha trago clareza para vocês, que tenha mexido aí nas suas bases, nas suas estruturas. Se essa palavra queimou no seu coração, escreve aqui nos comentários. É tempo de potência. A sua potência tem que ser ativada. A sua maior potência é tempo de potência. Você vai entender o quão poderoso é isso. E agora eu quero orar por vocês. Daqui a pouco nós vamos para o MDR. Gente, de verdade, quem aqui ainda não é MDR, nós vamos começar agora a Semana da Aceleração. E deixa eu contar para vocês, eu sou uma das mentoras do MDR. Eu vou falar para mulheres. Então, se você está no MDR e você é mulher, não perca as minhas aulas. Vai ter aula comigo no sábado, não perca. Agora, se você é homem e está no MDR, manda tua esposa assistir, porque eu vou te dar o caminho para você se tornar uma mulher próspera e feminina. Vocês não têm noção, vai ser poderoso demais. Quem aqui já é minha aluna sabe, né? Quem aqui já pegou, já tem uma noção do que é ser ativado. Realmente para viver a tua maior potência. É tempo de potência. Chega de ficar escondido, chega de ficar mediano, chega de viver aquém daquilo que Deus te chamou. Fecha os olhos, esfrega essas mãos aí, bora fazer um boot poderoso para a gente ir para o MDR. Quem não é MDR ainda, o QR Code está aqui na tela, ó. Olha, colocaram aqui, ó. Dá tempo de entrar, Ana? É lógico que dá tempo. Nós estamos começando hoje o tempo de aceleração. Vai começar agora. Hoje já tem a primeira aula com Nésio Monteiro, se eu não me engano. Então já entra aí. Já fala assim, já vou começar hoje. Já clica aí, já faz a sua inscrição e eu espero vocês lá no MDR. Bora tocar o terror na terra. Fecha os olhos agora. Respira fundo e fala, Deus, chegou a hora. É tempo de potência. É tempo de acessar aquilo que eu nunca acessei. O que está adormecido em mim. E esse boot poderoso que nós vamos fazer vai ser para isso. Fecha os olhos, respira fundo, esquece o mundo lá fora agora, esquece os problemas e você vai agora acessar a fonte. Lembra que eu disse que o primeiro passo é acessar Deus? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos acessar Deus. Nós vamos acessar diretamente a fonte. Fecha os olhos e respira fundo. Faz aí 3 respirações profundas. Pai, a Ti nós rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua misericórdia que é renovada nessa manhã. Pai, nós alinhamos o nosso coração ao Teu. O Teu Espírito guia o nosso Espírito. O nosso Espírito guia a nossa alma e a nossa alma governa sobre todas as energias da terra. E sobre o nosso corpo, que obedece
e desfruta do melhor dessa terra. Pai, nós entendemos que é tempo de mudança, é tempo de uma nova estação, é tempo de enfrentar o desconhecido, de sair, Pai, do mediano, do morno. É tempo de sermos corajosos, ousados, de dar o passo muitas vezes sem ver o chão. É tempo de viver o nosso chamado, de viver a nossa missão. E a nossa missão, Senhor, ela é inegociável. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada vida, Pai. Eu te agradeço por cada pessoa que esteve presente nessa live. O Senhor realmente trouxe respostas. Obrigada porque nenhuma dessas pessoas chegou aqui por acaso. Pai, o Senhor esteja em nós, nos dando agora direção. Pai, eu te peço que o Senhor derrame um nível de clareza sobre essas pessoas, um nível de força para elas caminharem em meio às mudanças. Nós sabemos, Pai, que toda transição é um convite ao crescimento, ao amadurecimento e ao cumprimento do teu propósito. Então nós te pedimos, Espírito Santo, sopra sobre cada coração aqui presente a tua missão, o teu chamado. Que o medo caia por terra agora. E que esse medo dê lugar à coragem, que a dúvida dê lugar à fé, que a incerteza seja substituída agora pela clareza do chamado de cada um. Pai, nos dê olhos espirituais para discernir o tempo e ousadia para nos posicionarmos como filhos do reino, comprometidos com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Pai, eu te peço que o Senhor possa fortalecer todas as mãos que estão cansadas, Pai. Renova as forças de quem já pensou em desistir, de quem não sabe ainda nem para onde ir. Que nenhuma pessoa aqui permaneça presa a ciclos que não carregam mais vida. Chegou a hora de mudar os ciclos. Que nenhuma decisão seja tomada por medo, Pai, mas sim por alinhamento com o céu. Com clareza. Pai, nos ensina a confiar, mesmo quando não enxergamos tudo. Nos ensina a obedecer, mesmo quando ainda não estamos entendendo. Nós declaramos, Pai, que é tempo de mudança. É tempo de acessar uma potência nova, que o Senhor colocou dentro de cada uma dessas pessoas. Aquilo que estava adormecido agora é ativado. Eu quero que você visualize um tocar de Deus. É como se o Espírito Santo estivesse te tocando agora, sinta tocando o seu coração. Uma mão tocando o seu coração e ativando algo que estava adormecido em você. Que cada um que esteja aqui seja impulsionado para uma nova estação, com sabedoria, com graça, com direção clara. Pai, que venham os novos começos e que cada passo seja guiado pelo teu Espírito. Visualiza você tendo clareza do seu chamado. Visualiza você tomando decisões agora difíceis que você nunca imaginou que você tomaria. Eu quero que você visualize agora você acessando novos ambientes, lugares inéditos. E as pessoas estão assustadas olhando para você, porque elas estão vendo a tua coragem. A coragem de mudar, a coragem de sair de lugares tóxicos, a coragem de dar passo sem ver o chão. E elas estão olhando para você assustadas. Eu quero que você sinta agora uma frequência diferente, um nível de governo diferente. E aquilo que demoraria tempos para você decidir, você vai começar a decidir numa velocidade sobrenatural. Pai, um novo tempo chegou. Um novo ciclo sobre nossas vidas chegou. E nós acessamos agora, Pai. Acessamos agora essa nova estação. O lugar confortável já começou a doer. E nós não queremos mais viver com segurança, mas nós queremos viver com propósito. Não é sobre, Pai, estabilidade, é sobre missão e sobre chamado. E nós não aceitamos e não negociamos o chamado que o Senhor entregou para cada um de nós. Repete assim comigo agora. Chegou a hora de sair do raso, de se levantar com ousadia, de confiar no que Deus me chamou. Respira fundo, esfregue essas mãos e fala assim: a minha nova estação começou. E solta aí um já é, respira fundo, e eu quero um já é mesmo, é fazendo assim, soltando já é. Bora!
Bora, 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 bora pro MDR. Quem é MDR aí já escreve. Eu sou MDR. Quem recebeu, quem realmente visualizou o que nós conversamos aqui, escreve aí um já é. Foi poderoso, gente. Foi poderoso demais. Beijo, beijo, beijo. Bora pro MDR. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram. É Ana Lucchini. Vou fazer uns stories agora e vou deixar lá uma caixinha de perguntas para a gente poder conversar. Viu? Espero vocês aqui em Paris, quando vocês vierem aqui. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa plataforma da França. E bora tocar o terror na terra. Beijo, gratidão, Ana. Quanta clareza. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Beijo, beijo.